Olá, meus amigos! Aqui quem fala é Carlos Augusto Madalosso, sou cirurgião bariátrico da Clínica Gastrobese em Passo Fundo, aqui no Rio Grande do Sul. O assunto que nós vamos falar hoje vai ser sobre como funcionam as nossas cirurgias bariátricas. A cirurgia bariátrica é hoje uma das cirurgias eletivas, ou seja, programadas, mais comuns que são feitas. Muitas vezes o paciente se preocupa: como é que é a minha alimentação, como é que eu vou me alimentar depois? Será que eu vou ter fome, não vou conseguir comer? E é esse o assunto que nós vamos abordar nos minutos que seguem. Bem, como todos devem saber, a pessoa que busca a cirurgia tem o hábito de comer em grande quantidade, às vezes menos do que ele gostaria, ou que ele sente que não comeu tanto, mas é muito, e geralmente muito rápido. E quando faz uma cirurgia que vai deixar o estômago menor, o paciente pode ficar com medo, achando que ele vai sentir vontade de comer rapidamente ou de comer em grande quantidade, e o estômago pequeno não vai permitir. Na bem da verdade, não é assim que acontece. Na prática, o paciente come com uma cirurgia até sentir-se satisfeito e abandona a alimentação sem vontade de seguir comendo. Para que nós possamos compreender isso melhor, nós precisaremos entender como que funciona o nosso apetite. Bem, vejam só, como é que nós nos portamos diante da alimentação? Provavelmente muitos dos senhores que estão nos acompanhando nesse momento não estão pensando em comer. Mas se nós pensarmos numa pizza bem quentinha, com queijo derretido, à nossa frente, um alimento saboroso que você gosta, um sorvete, isso passará a estimular o cérebro, que perceberá a presença do alimento e ativará, através de um nervo, uma mensagem que chegará ao estômago, e no estômago será produzido um hormônio chamado grelina. A grelina volta ao cérebro e no cérebro estimula a percepção da fome, e quando os níveis de grelina estiverem bastante elevados, e isso é comum quando o estômago estiver vazio, nós teremos uma concentração alta deste hormônio, levando a pessoa a perceber a voracidade. O que é voracidade? Voracidade é a percepção que o paciente tem de que ele precisa comer grande, engolir um pedaço grande. Isso, ou seja, devorar o alimento. Isso é decorrência desta ativação cerebral por uma grande quantidade de grelina. Não se sabe muito bem porquê, mas os indivíduos que tendem à obesidade têm uma resposta exacerbada na produção deste hormônio. E ele acaba, então, comendo em poucos minutos muito volume. Por que nós reagimos dessa forma com o alimento? Na verdade, nós temos que saber que os alimentos sempre estiveram poucos disponíveis em nossa vida. Nós, quando pré-históricos, nós andávamos à procura do alimento, a nossa vida se resumia à procura de alimento. E nós, sempre que os alimentos estivessem à disposição, nós buscávamos Eu vou voltar aqui, eu vou parar e depois nós voltamos aí para a corte. Sempre que os alimentos estivessem à disposição, nós estaríamos prontos para não desperdiçar energia tão escassa nesse ambiente. Nós víamos a caça, nós fazíamos um esforço enorme para conseguir obter o alimento, gastávamos muita energia,
aparecia uma jabuticaba lá em cima de uma árvore, eu teria que subir na árvore o mais rápido possível antes que um macaco visse a jabuticaba e me tomasse. E era uma disputa enorme. O que aconteceu é que o mundo mudou, a nossa biologia continua a mesma, a minha interação com a disponibilidade de alimentos continua a mesma, mas nós temos hoje uma grande oferta de alimentos. De tal forma que a minha biologia pede alimento quando ele estiver disponível e eu tenho grande quantidade de alimentos e não mais jabuticabas ou raízes de árvores, mas alimentos altamente energéticos com grande quantidade de calorias, gorduras, de tal forma que eu consigo em 5 minutos de alimentação ingerir mais calorias do que um homem da pré-história conseguia comer em uma semana. Esse efeito fez com que nós ganhássemos peso. Essa resposta que nós temos diante do alimento, ela é, na verdade, um efeito adaptativo em que o nosso organismo busca aproveitar o máximo da energia que na época dos homens das cavernas, de quando vamos falar 100 anos atrás, faltava alimento, aquele que conseguisse comer sobrevivia, quem não comia não sobrevivia. Então nós fomos preparados para aproveitar o máximo da energia disponível. O problema é que hoje nós mudamos o nosso ambiente e a quantidade de energia disponível nesses alimentos é extremamente alta. Em 5 minutos de alimentação hipercalórica, eu consigo ingerir mais quantidade de carboidratos e gorduras e de calorias do que um homem há 100, 200 anos atrás, na época do descobrimento do Brasil, conseguia comer numa semana. O resultado disso é que nós acabamos engordando. Para nós tratarmos a obesidade, não só é preciso entender como nós buscamos o alimento, mas também como nós interrompemos a alimentação. Vamos continuar entendendo então o que nos leva a parar de comer. Podem acompanhar aqui. Então, nós queremos dar as costas para a pizza. Como é que nós fazemos isso? Nós, primeiramente, obviamente que nós precisamos de energia, nós vamos nos alimentar. Depois de 2 horas de digestão gástrica, o alimento começa a ir para o intestino. E cerca de 3 horas mais tarde, ele atingindo a metade do intestino delgado, ele passa a produzir hormônios, e aqui estão 2 dos mais importantes, GLP-1 e PYY, que atuam em nível cerebral, induzindo a pessoa a ter saciedade. É importante entender que a falta de fome não significa a saciedade. A falta de fome, a pessoa não busca o alimento. A saciedade significa que é desagradável seguir comendo. Então, se a pessoa come ao meio-dia, lá pelas 5 da tarde é que ela vai dizer: não tenho vontade de seguir comendo. Do meio-dia até as 5, mesmo sem fome, estando o alimento disponível, vai beliscar uma coisinha aqui, outra ali e acaba assim ingerindo calorias desnecessárias neste ambiente obesogênico, causador de obesidade que nós temos. Como é que nós podemos, então, através de um procedimento, nós interferimos nesse mecanismo? Como é que nós vamos fazer com que a pessoa que tem um organismo construído para que neste ambiente com grande fartura alimentar e pouca oportunidade de gasto energético, não aconteça dele acabar engordando e ficando obeso? Nós precisaremos fazer que, tão logo encerre a fome, preencher o estômago com alimentos, tão logo isso aconteça, nós, assim que possível, consigamos fazer com que ocorra o aumento desses hormônios que geram saciedade e se torne desagradável seguir comendo. Isso é possível através de modificações anatômicas do tubo digestivo. O que nós queremos então é fazer com que tão logo seja possível que
encerre a fome, não em 5 horas, como mostramos anteriormente, mas, se possível, em 5 minutos. Imediatamente já inicia a saciedade. E para isso eu tenho que fazer com que esses hormônios sejam secretados assim que o estômago sinaliza que encerrou a alimentação. Aí entra a cirurgia. É para isso que serve a cirurgia bariátrica e também a metabólica. Vejam só, nós temos aqui 3 tipos de cirurgia: a cirurgia do bypass gástrico, a cirurgia do sleeve e a cirurgia do duodenal switch. Essas 3 cirurgias, elas não funcionam impedindo a pessoa de comer. Veja aqui, é um estômago bem pequeno, só que esse estômago esvazia e o paciente consegue comer um prato de comida e se sentindo muito satisfeito. Como é que isso acontece? No momento em que nós fazemos um grampeamento desse estômago, separando ele em 2 partes, nós interrompemos a inervação, que lembra que tinha a pizza, que ativava o cérebro, vinha a mensagem para o estômago, que vinha pelo nervo até chegar no estômago, pois aqui nós interrompemos a inervação e aí nós diminuímos a produção da grelina. E aí o paciente vai ter menos fome e principalmente menos voracidade, vai comer mais lentamente, naturalmente. Às vezes nós vemos os familiares dizendo: tu vais ter que ser treinado a comer mais devagar. Você não consegue quando tem um hormônio comandando. Isso é possível após a cirurgia. Um outro fator que acontece nessas cirurgias que tem desvio do intestino, veja aqui tem o pequeno estômago, nós temos um desvio para o intestino. Da mesma forma, nessa cirurgia, que a construção do estômago é diferente, mas nós temos um desvio do intestino e nós fazemos com que tão logo o alimento chegue na metade do intestino delgado, produza o GLP-1, o que acontece não mais em 5 horas, mas em 5 minutos. E a saciedade, assim que chegar o alimento nessa porção do intestino, produz o hormônio e o paciente diz: eu não quero mais comer. Ah, mas o alimento está bom, a comida é boa, mas eu não quero, vai ser desagradável se eu comer. E o paciente interrompe a alimentação antes mesmo de se sentir estufado de tanto alimento. A diferença é que nas 2 situações, antes da cirurgia e depois da cirurgia, nas 2 o paciente sai sentindo que comeu muito. Só que depois da cirurgia ele sai com a sensação de que comeu muito, mesmo sabendo que comeu pouco. Aqui na cirurgia do sleeve é um pouquinho diferente, não tem desvio do intestino, mas nós removemos a porção do estômago que acomoda o alimento e que produz a grelina. Então nós teremos uma grande redução, maior que na outra cirurgia, da grelina, fazendo com que a fome e a voracidade sejam muito menores, muito pequenas, quase não existem. E nós aceleramos o trânsito pelo intestino, fazendo com que o paciente tenha uma saciedade muito precoce. Em 1 hora, aqui é 5 minutos, aqui em 1 hora, ele estará produzindo o hormônio da saciedade. Então, para aqueles que se preocupam, será que a cirurgia vai me impedir de comer? Não. A cirurgia, mais do que reduzir estômago, desviar intestino, ou seja, causar restrição ou diminuir a absorção, a cirurgia funciona mudando hormônios e através desses hormônios o paciente terá menos fome, menos voracidade, mais saciedade, interrompendo precocemente a alimentação e com isso ele perde peso. A grande maravilha que eu considero da cirurgia é exatamente isso, é fazer um emagrecimento natural com mínima, quase nada, sensação de privação alimentar. Os pacientes muitas vezes, eles dizem que eles sofriam mais com dietas ou com vários procedimentos e não tendo êxito do que todo o processo cirúrgico. E de fato é isso, só que depois da cirurgia tem um período de adaptação inicial, mas depois o resultado é para o resto da vida. Evidentemente que o paciente também deverá atuar em algo que a cirurgia atua muito pouco,
que é no gasto energético. Então, o paciente deve colaborar com a cirurgia, aumentando sua atividade física. E é nesse sentido que uma equipe deverá orientar o paciente para que ele consiga otimizar os efeitos hormonais da cirurgia através do seu aumento de metabolismo com o exercício. Espero ter resumido o mecanismo de ação da cirurgia. Fico muito feliz na presença de todos. Mandem suas perguntas. Esta transmissão ela vai ser divulgada durante a semana. Suas perguntas serão muito bem-vindas. Coloquem no chat, nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no YouTube, que na próxima semana nós estaremos respondendo essas perguntas e contamos com a presença de todos. Um grande abraço e até lá!